Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos aqui do canal Impactos da Oração. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem com vocês e eu quero falar sobre como somos e como podemos chegar a ser através da confiança que Cristo tem em nós. Eu quero falar do apóstolo Pedro, que foi um homem de personalidade bem difícil, né? Era um homem impulsivo, ele falava coisas que às vezes era muito rápido em falar e não cumpriu, né? Como quando ele negou a Jesus. Mas, apesar de toda a personalidade de Pedro no começo ser diferente, ele foi transformado, foi sendo um homem muito usado, porque Jesus, ele via, né, um potencial muito grande nos discípulos, não de maneira natural, porque de maneira natural, até mesmo se olharmos para nós, é só pela misericórdia de Deus, mas de uma maneira que Deus vê aquilo que nós não vemos, e ele transforma coisas pequenas em fracas para confundir as que são grandes e fortes. Então eu quero fazer uma leitura aqui no livro de Mateus, no capítulo 16, o versículo 18 e 19, diz assim: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Agora imagina como que Deus pôde confiar algo tão poderoso na vida de Pedro, que naquele momento ainda não era o homem que ele iria se tornar. Mas Deus, que já vê todas as coisas, ele sabia, e ele confiou uma grande obra nas mãos daqueles 12 homens, que eram homens simples, eram alguns pescadores, alguns eram cobradores de impostos, e Jesus foi ali chamando eles para essa grande obra, e Deus foi transformando a vida de cada um deles. E eu quero falar aqui, né, sobre a passagem que Pedro ele desejou andar sobre o mar, mas ele não pôde manter a constância da fé. Vou fazer essa leitura aqui em Mateus 14, no versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde estava ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E aí esse trecho revela a impulsividade, né, de como Pedro era pronto a desejar algo, mas ainda não está pronto realmente para aquilo. E quando Jesus pergunta quem os discípulos acham que ele é, Pedro logo diz, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias. Então, ele tinha muito isso. Ele falou para Jesus que iria com Jesus até a morte. E, no entanto, ele negou a Jesus 3 vezes. E existem muitas passagens na Bíblia que Jesus está ali trabalhando na vida de Pedro, moldando a personalidade dele. Mas
ele se arrependeu, ele foi humilde, ele corrigiu esses erros, ele recebeu as correções do mestre e ele perseverou. Ele passou por uma transformação completa, ele viu Jesus na transfiguração, ele se tornou um homem de fé sólida, ele se tornou um verdadeiro servo e Deus usou ele como um grande líder, o fundador das igrejas, né? E ali na igreja primitiva, ele reuniu multidões, ele realizou curas, né? Ele escreveu 2 cartas que estão no Novo Testamento, são 2 cartas importantes ali onde ele instruía o povo da igreja, as mesmas instruções que servem para nós até os dias de hoje. E lá no livro de Atos dos Apóstolos também conta como ele foi um porta-voz dos outros discípulos e quanta ousadia no Espírito ele teve. Ele converteu milhares de pessoas ao Evangelho, levando aquela mensagem de salvação. Ele foi cheio de paixão, né, pelo Evangelho. Ele espalhou tudo que havia testemunhado, mesmo entre açoites e prisões. Ele permaneceu firme e morreu por amor a Cristo e a mensagem. E por isso que quando Jesus entrega ali as chaves do reino de Deus, né, essa chave com esse símbolo de poder, de autoridade. Então Pedro tinha nas mãos a autoridade e a responsabilidade de revelar às pessoas fiéis o caminho para entrar no reino de Deus. E ele fez isso de maneira fiel até a morte. Então de todas aquelas falhas dele, ele conseguiu, né, a remissão mesmo. O modo como ele foi usado depois prova, né, como Deus se agradou, mesmo ele sendo um homem cheio de falhas, mas Deus se agradou em usar a vida dele para alcançar outras pessoas. E quanto a nós, né, o que o Senhor espera de nós e o que Ele realmente pode contar, né, para que façamos como missão nessa terra. Eu vou ler mais uma passagem aqui que está em Hebreus 4, no versículo 15, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Então, aqui fazendo a leitura, fazendo esse estudo, mais uma vez eu entendo que nós não fomos despertados, nós não somos chamados por Deus para ficarmos olhando o tempo passar, a vida passar, né? E Jesus, ele veio, ele cumpriu o que ele tinha que cumprir, mas ele nos orientou através dos discípulos que somos sal da terra e somos luz do mundo. Então, se o sal não servir para temperar, para salgar, para dar sabor, ele não serve para mais nada. Ele vai ser jogado fora e pisado pelos homens, é o que diz a palavra. E para sermos luz do mundo, e a luz, ela tem que brilhar, ela tem que iluminar, ela tem que dissipar as trevas, porque senão também não serve para nada, né? Você pega uma lâmpada e coloca ali debaixo de um balde, uma vela acesa, um candeeiro, e ela não vai iluminar nada, porque ela está escondida embaixo de um balde. Então nós devemos nos mostrar ao mundo, nós devemos compartilhar essa mensagem com as pessoas. E através desse canal é o que eu busco fazer, e trazer essa pequena parcela, essa pequena contribuição na vida de cada pessoa que entrar em contato aqui com o canal e a mensagem. Eu agradeço muito pela tua presença aqui. Eu quero fazer uma breve oração com você, porque, como eu sempre falo, não adianta a gente apenas orar apenas pela pessoa, porque nós precisamos realmente instruir a pessoa e com ousadia no espírito mostrar através da palavra onde que essa pessoa tem andado em caminhos errados,
onde ela tem buscado em lugares errados o socorro, e assim mostrar o caminho que ela pode trilhar com prosperidade, que é essa paz shalom na alma e em todas as áreas da vida. Quer dizer, estamos aqui para lutar, estamos aqui para batalhar pelo nosso pão de cada dia, pela nossa família, mas devemos fazer isso de maneira descansada mentalmente, porque no nosso coração tem que haver essa esperança e certeza que Deus também está trabalhando juntamente conosco e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém? Senhor Deus, agradecemos agora em nome de Jesus por essa palavra, por essa mensagem. Cremos em Ti, Senhor. Sabemos que muitas vezes somos falhos, mas o Senhor nos chama para um propósito maior. Que possamos estar disponíveis, Senhor, e em nosso coração o desejo de não sermos apenas nós vitoriosos, mas também levar essa palavra de vitória, para levar consolo, para levar esperança, para levar, Senhor, a nossa contribuição para o mundo. Que possamos verdadeiramente nos alegrar com os que estão alegres e chorar com aqueles que choram, como Jesus fazia. Que sejamos, Senhor, cópias, que sejamos, Senhor, realmente muito parecidos com o Senhor. Eu sei que é muito difícil para nós humanos, mas não impossível, porque quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais ficamos parecidos com Ele, em amor, em perdão, em misericórdia, compaixão pelas vidas das pessoas. Recebe, Deus, a nossa oração, recebe, Senhor, essa atenção especial que estamos dando à Sua palavra. Transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, em nome de Jesus, para que possamos caminhar dia a dia com o Senhor. Nos dá a paz de espírito, a tranquilidade, Senhor, que Cristo nos prometeu. Ele nos deu a paz dele, nós devemos receber, tomar posse e não perder isso por nada. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, de maneira extraordinária, Senhor, de maneira sobrenatural, todas essas pessoas que estão agora recebendo essa oração, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, e até o próximo vídeo.